Numa catequese anterior nós falámos sobre julgar. É necessário que nós julguemos. Deus deu-nos juízo. É necessário haver julgamentos para a boa ordenação da sociedade. Entretanto, há certas ocasiões em que nunca é lícito julgar. Porquê? Porque corremos o risco de cometer pecado, o pecado de juízo temerário. Ao comentar o Evangelho, no qual Nosso Senhor diz: não julgueis e não sereis julgados, os santos são unânimes em dizer que não devemos julgar de forma injusta, de forma precipitada. Pois, assim como é natural que eu não queira ser alvo de alguma injustiça, então eu também não posso julgar injustamente o meu próximo. Agora, o que é aqui julgar de forma precipitada e de forma injusta? É fazer propriamente o juízo temerário. E o que é que significa o juízo temerário? Significa querer, com toda a certeza, com toda a firmeza, mas sem razões aparentes, sem razões suficientes que uma pessoa, ou como uma instituição, cometeu este ou aquele pecado, ou que fez tal coisa ou tal outra coisa, com tal intenção. Ora, o Catecismo indica-nos vários tipos de ofensas à verdade. E diz-nos ele aqui, no ponto 2475, que os discípulos de Cristo devem rejeitar toda a malícia, falsidade, hipocrisia, invejas e toda a espécie de maldicência. E depois fala-nos ainda do falso testemunho e do perjúrio, ou seja, do jurar em falso. E por fim, ele acaba por dizer, no ponto seguinte, que o respeito pela reputação das pessoas proíbe toda e qualquer atitude ou palavra susceptíveis de lhes causar um dano injusto. E então torna-se culpado de juízo temerário, é o Catecismo que nos afirma, aquele que, mesmo tacitamente, ou seja, mesmo veladamente, ou seja, sem positivamente fazer algo, admite como verdadeiro e sem prova suficiente um defeito moral do próximo. Então, o Catecismo nos diz aqui que, quando eu admito um defeito moral de uma outra pessoa sem provas suficientes, eu peco com este juízo falso, ou seja, com o juízo temerário. E porquê que é temerário? É temerário porque é um julgamento apressado. É um julgamento que pressupõe, baseado em impressões que são informações de segunda mão, muitas vezes, e às vezes, para não dizer mais das vezes, em maldicência, no ouvir dizer, etc. Então, isto é, de si, uma matéria grave. Matéria grave, sim. Porque habitualmente o juízo temerário é um pecado grave. Porquê? Porque as suas consequências são graves. Vejam, por exemplo, uma questão banal entre vizinhos. Vou dar aqui um exemplo assim muito comum. Normalmente, eles gostam de ficar a falar uns dos outros. O meu vizinho fez agora tal coisa. O outro fez tal outra coisa. O outro disse não sei o quê. Então, um vizinho que ouviu dizer que o outro fez umas falcatruas nos negócios ilícitos. Ouviu dizer, não é? E eu vejo um dia a chegar com um carrinho novo. Um super Mercedes. Conclusão, lá está. Eu tinha ouvido dizer que ele andava a fazer umas coisas sujas por aí por trás. Cá está. O carro é a prova disso. Mas como é que o carro é a prova disso? Porque como é que eu posso concluir uma coisa dessas? Quer dizer, não sei se ele se lhe deu a sorte grande, se ele mudou de emprego, eu não sei nada. Mas eu, por ouvir dizer, não é? Por maldicência, por disque, eu acabo por ter conclusões precipitadas, conclusões erradas. Porque o juízo temerário é de si, claro, um pecado de pensamento e que, na maior parte das vezes, acaba por ser revelado. Ou seja, aquilo que eu penso, eu vou contar para o próximo. Eu vou dizer, tal pessoa já ouviu dizer que anda a fazer tal coisa. Não é? E então eu vou começar a praticar outro tipo de pecado, que é a difamação, a calúnia, a maldicência, a murmuração. E isto é muitíssimo mais comum. Isto é uma decorrência lógica do julgar temerariamente. Eu monto todo um filme em relação a uma determinada pessoa e então acabo por incorrer em muitos pecados. Vocês vejam, por exemplo, o perigo
da pessoa julgar temerariamente e depois acabar por caluniar de uma forma até inusitada uma outra pessoa. Conta-se que na vida de São Filipe Neri, ele um dia atendeu um penitente que tinha muita dificuldade, praticava muitos juízos temerários e, consequentemente, muita maldicência, muita calúnia, muita fofoca, ou muito disque-disque. E então, São Filipe Neri, para fazê-lo, enfim, conscientizar-se da situação toda, disse assim: olha, vamos fazer uma coisa muito simples, vou-lhe dar esta penitência. Vai para casa, certo? Pega uma galinha lá de casa e volta até aqui. Mas pelo caminho, vai arrancando penas da galinha e largando-os assim ao vento. E quando chegar aqui, eu vou-lhe dizer para voltar para trás e você vai recuperar todas as penas que arrancou da galinha. Tá bom? E o homem pensou assim: mas isso é impossível, Sr. Padre. Então, se eu vou ando pelas ruas da cidade arrancando as penas da galinha, o vento leva-as para onde eu não sei. E São Filipe Neri disse: lá está. Está a ver? Assim também é o juízo temerário. O juízo temerário provoca a maldicência, a calúnia. E isso não se sabe onde vai parar. É muito perigoso. Então, caríssimos irmãos, nós temos ao longo da nossa vida tantos e tantos casos. Por exemplo, a Escritura, a Sagrada Escritura, no livro de Tobias, nós temos só neste capítulo 2º e 3º deste livro, temos 2 casos de juízo temerário. Um é Tobit, o pai de Tobias, que é acusado pela própria esposa de que as desgraças que estão a acontecer na família são por culpa dele. Ou seja, uma vez que tenha acontecido uma série de desgraças, a esposa acaba por concluir que o culpado, ou seja, se há desgraças é por Deus estar triste. Se Deus está triste é com alguma coisa e essa coisa é Tobit, o culpado. E depois também temos no capítulo seguinte Sara, que era aparentada com Tobias, Sara que vê morrer 7 maridos e depois uma criada acaba por acusá-la de matar os maridos. Ou seja, ela é também alvo de juízo temerário. E é de tal forma este juízo que abrunha e deixa tão atormentada que narra aqui a Escritura que ela tem tentação de ir para o terraço da casa e enforcar-se. Vejam só, até onde pode chegar o perigo do juízo temerário. E isto acontece em tantas ocasiões, caríssimos irmãos. Nas paróquias. Quantos casinhos nas paróquias? Há as pessoas que arranjam tal aspecto da igreja, há as pessoas que arranjam tal parte ali da sacristia, há até são entre coros da paróquia, o coro de tal horário, de tal missa, de outro coro. Porquê? Juízos temerários. Fala por trás, levanta suspeitas, más impressões, eu ouvi dizer, eu percebi tal coisa. Então, nós temos de ter muito cuidado com isto. Este pecado incorre muitas vezes em matéria grave e nós temos a obrigação de confessá-lo. E quais são as causas, então, do juízo temerário? Porquê que, então, eu julgo temerariamente? Sr. Padre, eu gostava de saber porquê que eu sinto que tenho feito tantas vezes, tenho tomado essas atitudes tantas vezes, como é que eu, então... Porquê que isso acontece? Bom, são 3 as razões, 3 as principais razões. A primeira delas é a precipitação, ou seja, que me leva a julgar sem antes examinar as coisas. E esta, que aparentemente é mais factual, digamos assim, é precipitar-me, entretanto é a menos maliciosa de todas as razões. A segunda razão é a malícia do meu coração. É que eu muito facilmente sou inclinado a julgar mal dos outros. Ou seja, sobretudo aqueles com os quais eu já tenho assim um certo pé atrás, ou um certo friso, ou uma certa, quantas vezes, uma certa invejazinha, de que eu não me dou conta. E então, tudo o que eu ouço falar sobre aquela pessoa, eu absorvo imediatamente. E gosto de transmitir. Porquê? Porque calunia, porque rebaixa a pessoa, porque a deixa ficar mal. E porquê? Porque, lá está, eu sou uma pessoa orgulhosa. Este é o terceiro ponto. É que o orgulho procura ver nas fraquezas alheias um modo de se sobressair. Vejam que talvez as mais duras palavras de Nosso Senhor tenham sido contra os fariseus, porque eles facilmente ajuizavam o próximo. De tal modo que Nosso Senhor dá-nos a parábola do fariseu e do publicano, para mostrar o erro daqueles que estavam convencidos que eram justos
e que desprezavam os demais. E vejam o que é que Nosso Senhor coloca na boca do fariseu. Deus, meu Deus, eu não sou como os outros, ladrões, injustos, adúlteros. Eu não sou como os outros. É curioso. Então, ele é o bom. Os outros são todos do piorio. Só ele é que é o bom. Então, o juízo temerário faz com que a pessoa se sobressaia e os outros sejam completamente rebaixados. E isto é um perigo enorme no fundo do nosso coração, que nós devemos procurar afastar a todo o custo. Então, caríssimos irmãos, procuremos viver na verdade. Ainda que sejamos pessoas piedosas, até de terço diário, de missa diária, tínhamos muita atenção com isto. Pois este verme do juízo temerário, do julgar, facilmente se produz dentro de nós. E por motivos, como já disse, de inveja, de orgulho, de rancores, enfim, tanta coisa. E que nos faz afastar da justiça e faz afastar da caridade para com o próximo. E por isso é que nos dizia Santa Catarina de Sena, um fato muito bonito, que quando o mal do próximo é evidente, olha que é evidente, não é uma suspeição, é evidente, o mais perfeito é eu ter a compaixão do culpado e encarregar-me, ou pelo menos em parte, da sua falta diante de Deus. Como? Seguindo o exemplo de Nosso Senhor, que carregou a nossa cruz, ou melhor, a sua cruz, com os nossos pecados até ao alto do Calvário. Então, a primeira coisa que eu devo fazer não é ficar lá a falar mal dele. A primeira coisa que eu devo fazer é rezar por ele. Então, guardemo-nos do hábito dos juízos temerários, da maledicência, que é uma consequência natural, daqueles afetos naturais perigosos que nos fazem falar aquilo que nós não queríamos falar. Pois, muito facilmente, eles serão um laço que roubará a minha liberdade, a liberdade do meu espírito e me impedirá de unir com Deus Nosso Senhor. Enfim, que Ele nos ajude a todos e a cada um, que Nossa Senhora nos proteja de todo e qualquer juízo temerário. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria!